Shalom, meus amigos, bem-vindos novamente ao canal Essência Judaica do Novo Testamento. Hoje nós vamos falar sobre Rosh Hashanah. Estamos a um pouco mais de uma hora do início do Rosh Hashanah, o Ano Novo, ano 5785. E para você que crê em Yeshua, Jesus Cristo, a celebração do Rosh Hashanah tem absolutamente tudo a ver com você. Primeiro, porque Yeshua celebrava essa festa. Segundo, porque o toque do shofar aponta para ele. É uma festa de coroação do rei, como nós vamos ver. E terceiro, porque também é estudado nessa festa o quase sacrifício de Yitzhak, que tem correlação alarmante com o perfeito sacrifício de Yeshua, tá? Esse é um momento triste. Israel está sendo bombardeado pelo Irã, e esperamos que no próximo Rosh Hashanah 5786 não estejamos mais nessa situação. Continuamos sempre a confiar em Hashem, que é o Deus que protege Israel, ok? Então, eu vou começar a analisar, vamos ler as passagens das Escrituras Apostólicas, o Novo Testamento, que falam sobre o shofar. Vamos passar para as passagens do Antigo Testamento, da Tanakh, e vamos analisar o quase sacrifício de Yitzhak. E na conclusão desse vídeo, tá? É um vídeo rápido, você vai entender a importância de celebrar o Rosh Hashanah, ok? Vamos começar com as Escrituras Apostólicas. Vamos ler três versos, tá? Perdão, estou na parte. Aqui. Agora sim. Mateus 24, 31. Yeshua dizendo, tá? A grande trombeta tocará, shofar, e ele mandará os seus anjos para os quatro cantos da terra. E os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Isto é o perfeito arrebatamento dentro do contexto judaico, tá? Mas isso é tema para um outro vídeo. Vamos para 1 Tessalonicenses 4,16, o apóstolo Paulo, Rav Shaul, falando. Pois o Senhor mesmo descerá do céu, com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com um troque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Yeshua ressuscitarão. 1 Coríntios 15, 52, o apóstolo Paulo, novamente, não abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais e todos nós seremos transformados. Isso não significa, gente, que Yeshua retornará no Rosh Hashanah. Mas isso significa, como nós vamos ver, que o toque do shofar é o anúncio da vinda do rei. E o que que isso significa nas nossas vidas? O anúncio da vida do rei? Segura um pouquinho que a gente já fala já. Mas antes vamos falar do shofar no Antigo Testamento, tá? Na Bíblia hebraica, qual é o significado do shofar, da trombeta? Tá? Este acrônimo aqui, essas letras Tav, Nun e Kav, é, é um acrônimo para Torá, né, que é a lei de Moisés, Neviim, profetas, Ketuvim, escritos. Esta é a forma como no judaísmo messiânico, em qualquer tipo de judaísmo, nós nos referimos ao Antigo Testamento. Tá? Joel 2:1, Joel. Toquem as trombetas no Monte Sião. Deem um grito de alarme no Monte de Deus. Trema de medo o povo de Judá, pois está chegando o dia do Senhor. Sofonias 1,14. Este será um dia cheio de ira, dificuldades e aflição, dia de ruína, destruição e escuridão, dia de nuvens espessas e escuras, em que se ouvirão sons de trombetas e gritos de batalha contra as cidades fortificadas e suas torres de defesa. Yeshiahu, Isaías 27:13, naquele dia soará uma grande trombeta. Os que estavam perdidos na Síria e os que estavam exilados no Egito virão e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Muito importante notar, gente, que o toque da trombeta, tá? A celebração do Rosh Hashanah não é uma festa de alegria, de dançar, de comer, de beber, como é a festa de Sukkot, de tabernáculos. É uma festa para um chamado interno de arrependimento, pois o julgamento está vindo. Não é uma festa de júbilo, alegria, não. É uma festa para autoanálise, arrependimento, autojulgamento, porque o Senhor Rei está vindo para nos julgar, ok? Isso é o coração da festa de Yom Teruah. A festa bíblica, né, na Torá, ela se chama Yom Teruah, que é o dia do toque, tá? Teruah é o toque, nesse caso, o toque do shofar. Isso está em Levíticos 23, 24, Números 29, 1. Não se trata de uma festa de celebração, mas de um chamado para arrependimento e autoanálise. O toque do shofar anuncia a vinda do rei que virá para julgar.
O shofar foi tocado por Deus no Monte Sinai ao entregar a Torá ao seu povo. Ele tocou o shofar, o povo entrou em desespero, o povo tremeu. O shofar é um chamado. Como o Senhor diz, olha para mim, eu tenho algo muito importante a te dizer. O apóstolo Paulo anuncia o retorno de Yeshua com o toque do shofar, como nós lemos, ok? Então, o que é o Rosh Hashanah? Essa expressão não existe na Bíblia, tá? Rosh. Hashanah significa cabeça do ano, tá? Primeiro dia do ano, que é o primeiro dia do mês de Tishrei, tá? O Tishrei é o sétimo mês do ano. Celebra-se o que? A criação do homem, tá? Existe mais de um ano novo no judaísmo, mas este é um deles, tá? Mas celebra-se a criação do homem nesse ano, nesse dia. Escutar o toque do shofar é um mandamento descrito na Torá. O toque do shofar tem como função anunciar a vida do rei, conclamando cada um de nós para o arrependimento. É o início de um período conhecido no judaísmo como Yom Noraim, dias de atenção, né? Em inglês é o Days of Awe. Eu não sei direito como traduzir isso, tá, gente? Se é dias de atenção, se é dias de percepção, se é dias de ficar boquiaberto. É um dia para você prestar atenção, é um dia de autoanálise, tá? Esses dias do Yom Noraim terminam no Yom Kippur, que é 10 do mês de Tishrei, tá? Yom Kippur, que consiste em o quê? Arrependimento e conserto. O quase sacrifício de Isaac é lembrado nesse dia, o qual tem uma relação muito, muito próxima com o sacrifício de Yeshua. Nós vamos ler agora por que o sacrifício, o quase sacrifício de Isaac é tão importante nesse dia. E aí nós vamos fazer uma correlação absolutamente perfeita com o sacrifício de Yeshua, tá? Mas é importante até agora a gente saber que é uma festa, é um chamado para o arrependimento, é um chamado para o conserto interno, é um chamado para uma autoanálise nesses 10 dias que vai culminar com Yom Kippur, tá? No Yom Kippur, que é o dia de orações, pedidos de perdão e jejum. Esses 10 dias são a preparação para o Yom Kippur, para cada um de nós saber o que orar no Yom Kippur. Pedir perdão por o quê? Pedir que tipo de transformação cada um vai ter que passar, ok? Rosh Hashanah e o quase sacrifício de Isaac, tá? Em qualquer sinagoga, em qualquer celebração de Rosh Hashanah, o tema Akedah, que Akedah é amarrar em hebraico, tá? Quase sacrifício de Isaac é lido. Vamos entender por quê. Então, no Talmud da Babilônia, Rosh Hashanah 16a, tá? Entre os versos 15 e 16, diz o seguinte: E recitem diante de mim em Rosh Hashanah versos que mencionem realezas, lembranças e chofares. Realezas para que vocês me coroem como rei sobre vocês, sobre você. Lembranças para que suas lembranças subam diante de mim para sempre. E com o que aumentará a lembrança? Ele subirá com o chofar. Da mesma forma, o Rabino Abarro disse: Por que alguém toca o chofar feito de chifre de carneiro em Rosh Hashanah? O santo, bendito ele, disse: Toque diante de mim um chofar feito de chifre de carneiro, para que eu me lembre do sacrifício, que é a amarração, tá? A queda, o sacrifício de Isaac, filho de Abraão, atenção, em cujo lugar um carneiro foi sacrificado, e eu atribuirei isso a vocês, como se vocês tivessem se sacrificado, tá? Como se vocês tivessem sido amarrados diante de mim. Olha que oração profunda, gente. O judaísmo entende, tá, que o sacrifício de Isaac serviu para todos. É como se cada um que faz essa oração, cada um que lê isso, estivesse lá no lugar de Isaac. Isso tem ou não tem relação com o sacrifício de Yeshua? Vamos ler mais uma passagem, tá, da literatura judaica, Midrash Tanhuma, tá? Midrash é uma explicação, tá? Um pouco mais alegórica, tá? Às vezes alegórica, às vezes real, sobre a Torá. Existem vários títulos para o Midrash, tá? Midrash Rabbah, Midrash Tanhuma. Este é um deles, tá? Ele fala sobre o Akedah, tá? Fala sobre o Vaierá 23. Estava em meu coração ontem lembrar-te que me disseste que Isaac era minha semente. Quando me disseste, leva-o para o holocausto. Isso Abraão falando com Deus.
mas eu me contive e não te desafiei. Portanto, quando os descendentes de Isaac pecarem e forem oprimidos, lembre-se da amarração de Isaac. Abraão falando com Deus. Considere isso, desculpa, considere isso como se suas cinzas estivessem empilhadas sobre o altar, e perdoe-os e liberte-os de sua angústia. O santo, bendito seja ele, respondeu: Você falou o que estava em meu coração. Agora direi o que desejo dizer. No futuro, os descendentes de Yitzhak pecarão contra mim, e eu os julgarei em Rosh Hashanah. Deixe-os tocar o shofar para mim, e eu os salvarei e os redimirei de seus pecados. Isto é o que Davi quis dizer quando cantou: Meu escudo e minha força de salvação, minha torre alta. Gente, nós não sabemos se esse diálogo foi real ou não. O que importa é que esta é a opinião dos grandes sábios do judaísmo. Pode ser que esse diálogo tenha acontecido realmente, mas olha, a essência disso é considerar o sacrifício de Isaac como um perdão, como uma forma de justificação de todos aqueles que clamam a Deus nesse dia. Ok? Esta é uma oração, gente, que está no Machzor. Machzor, ele é um livro de orações usado o livro usado no Rosh Hashanah e no Yom Kippur, é chamado de Machzor, ok? Esta é uma oração que está no Machzor usado pelos judeus Ashkenazi, ok? Nosso Deus e Deus de nossos pais, lembra-se de nós favoravelmente, tá? Eu não estou colocando toda, algumas partes. E deixe que apareça diante de você a amarração com o qual nosso pai, Abraão, amarrou seu filho, Isaac, sobre o altar. Pois aquele que se lembra de todas as coisas esquecidas desde a eternidade és tu, e não há esquecimento diante do trono da tua glória. E a amarração de Isaac em nome de seus descendentes, que você possa se lembrar disso hoje com compaixão. Bem-aventurado és tu, Senhor, que se lembra da aliança. Isso é orado hoje em dia em todas as sinagogas do mundo de judeus Ashkenazi, ok? Agora nós vamos, gente, para a parte final do vídeo, que é o quase sacrifício de Yitzhak e o perfeito sacrifício de Yeshua. Qual é a correlação deles? Vamos ver. Ambos foram voluntários, tá? Yitzhak era adulto. Yitzhak não era uma criança e não era um adolescente, tá, gente? Você pode ter ouvido, como eu já ouvi em igrejas, que ele era uma criança. Não. Ele era um adulto, tá? Porque se ele não fosse adulto, o sacrifício jamais poderia ter sido voluntário, tá? E consentiu em se oferecer em sacrifício, tá? Isso está na literatura judaica muito claramente, tá? No Midrash Seder Olam, no Midrash Rabbah, que eu estou citando aqui, em vários outros lugares, ok? Ele era um adulto absolutamente ciente de tudo o que estava acontecendo. Abraão creu na ressurreição de Isaac. Isso está muito claro em Gênesis 22:5. Olha o que Abraão disse no Tarashve, ok? Perdão, no Shatarve, v nishvua aleichem. Nós vamos adorar e vamos voltar para vocês. Abraão falando para os servos dele, ou seja, ele creu que Isaac seria sacrificado, porque ele cria plenamente que ele iria sacrificá-lo, iria retornar com Isaac para os seus, junto com os seus servos que estavam lá esperando, ok? Isaac carregou a madeira para o sacrifício. Ele carregou nos ombros, tá? Gênesis 22:6. Olha o que está escrito aqui. Etse Haolá Voyasem al Yitzhak. Tá? Ou seja, ele pegou a madeira e colocou sobre Yitzhak. Estou pegando literalmente o que está escrito em hebraico. Abraão disse: Deus proverá para ele o cordeiro, ok? Está escrito aqui: Elohim ire lo chase leolá. Ok? Então, este que está em vermelho aqui, lo, é Deus proverá para ele. Ok? Da mesma forma que Deus trouxe do nada aquele carneiro para ser sacrificado, tá? Ele proveu para ele. O que significa este para ele? Pela sua vontade. Porque ele já disse que quando ele proveu aquele carneiro, ele disse que ele iria prover Yeshua para ser um sacrifício perfeito para todos. Ok? Deus fez isso por ele mesmo, porque por amor ao seu povo, por amor aos seus filhos. Isaac foi tentado por Satanás. Isso não está na Bíblia, gente.
mas isso está na literatura judaica, tá? No Midrash Rabbah, Gênesis 56, Midrash Tanhuma, Vayera e outros, tá? Não coloquei todos aqui para não ficar exaustivo. Abraão, sabe o que que Abraão respondeu para Satanás quando foi tentado? Para trás de nós, Satanás. Abraão respondeu para Satanás da mesma forma como Yeshua respondeu para Pedro, naquele momento em que Pedro disse para Yeshua, o senhor não tem que morrer, o senhor não tem que se sacrificar. O que que Yeshua disse? Para trás de mim, Satanás. Afasta-se de mim, Satanás. Exatamente o que Abraão disse para Satanás quando ele tentou falar para Isaac que ele não tinha que ser sacrificado. Ou seja, em ambos os sacrifícios, tá? Satanás tentou e recebeu a mesma resposta. É, quando Yeshua disse isso para Pedro, gente, imediatamente todos lembraram desse diálogo. Pode não ter sido um diálogo real, mas era uma história, era uma tradição conhecida na época. Quando Yeshua disse para Pedro, para trás de mim, Satanás, os seus discípulos imediatamente lembraram do quê? Daquilo que Abraão disse para Satanás, ok? Entendendo que aquele sacrifício tinha que ocorrer. João 8,56. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. O viu e alegrou-se. Quando que Abraão viu os dias de Yeshua? Neste quase sacrifício de Isaac. Porque o sacrifício de Isaac, o quase sacrifício, gente, foi considerado por Deus como um sacrifício. Tá? Por tudo aquilo que nós lemos aqui, Isaac não foi atingido pela faca, não morreu, não ressuscitou como Yeshua. Porém, a, a vontade de entregar-se, tá? Voluntariamente os dois se entregaram, o pai com o filho com o pai. Deus considerou isso como um sacrifício perfeito, tá? Concluindo, gente, nesse Rosh Hashanah, nós temos que coroar Yeshua, lembrar do sacrifício dele, assim como em todas as sinagogas lembramos do quase sacrifício de Isaac, e entender que o shofar é um chamado, o seu rei está vindo. Nós temos que estar preparados para o julgamento que vem dele. Yeshua vai julgar todos os que creem e os que não creem nele. Esse Rosh Hashanah é uma preparação, porque em um belo dia, ninguém sabe quando, o shofar vai tocar e ele vai voltar para trazer sua justiça, ok? Se você gostou, peço que você dê um like nesse vídeo, que você compartilhe, tá? Todos aqueles que frequentam a igreja creem em Yeshua. Rosh Hashanah é para todos vocês, assim como todas as festas da Torá. Obrigado por terem visto esse vídeo. Até a próxima. Ah, e como nós dizemos, Shana Tová, tá? Yom Teruah Sameach. Shalom. Um abraço.